In the park. In. O som da letra I às vezes é E. E. In. In. E não in. The. Para você fazer o som do TH, primeiro você coloca a língua entre os dentes e depois a recolhe num som de D. The. In the park. A letra P sempre explosiva. Park. E o som da letra A aqui, lá embaixo na garganta. A. Não em cima, como no português. A. Lá embaixo. A. Park. In the park. Alice and Tommy are with their mother. Alice e Tommy estão com sua mãe. With. With. Nunca with. With. There. Seu, sua, seus, suas, deles, delas. Mother. A. Mother. They are walking in the park. Eles estão caminhando no parque. Aqui você não fala o L. Walk. Walking. In. Em. The. O. Em mais o. No. In será em quando você estiver dentro ou dentro de limites de algo. O parque tem limites, então, in the park. No parque, dentro do parque. In the, no, na, nos, nas. Quando dentro. The children are tired. As crianças estão cansadas. The, o, a, os, as. Chill. Olha o L, a pontinha da língua no céu da boca, lá acima dos dentes superiores. Chill. O L em inglês nunca é U ou W, sempre lá em cima. Children. Tired. Tired. Their mother is tired too. Sua mãe, a mãe delas, das crianças, está cansada também. Too. O Tommy diz: Can we sit on the grass, Mom? Podemos nós sentar na grama, sobre a grama. On the, no, na, nos, nas. Sobre. On é sobre. In, dentro. On the, no, na, nos, nas, quando você estiver sobre. Sempre que você vir um verbo no começo de uma pergunta, você saberá que ele é um verbo auxiliar. Aqui o verbo auxiliar modal can, poder.
Ele é igual para todas as pessoas. Can we? Can he? A mãe do Tommy diz: No, you can't. Vocês não podem. Sempre que você vir um verbo assim na contração, você saberá que ele é um verbo auxiliar. No, you can't, Tommy. Não, vocês não podem, Tommy. The grass is wet. A grama está molhada. Is. A Alice diz: Look, Mom. Olhe, mamãe. Look. I can see a bench near that tree. Eu posso ver um banco perto daquela árvore. Uma. Um banco qualquer. Near. Perto de. Cuidado, não é i, não é ni. Near. Perto de, mais aquela, perto daquela. O Tommy diz: We can sit there. Nós podemos sentar lá. There. E a mãe diz: No, you can't, children. Não, vocês não podem, crianças. The bench is wet too. O banco está molhado também. A Alice diz, vejam: It's not raining, Mom. Não está chovendo, mamãe. Nós usamos aqui o pronome it porque alguém tem que chover. Quando não é he, she, you, use it. Não está chovendo. Raining. The bench isn't wet. O banco não está molhado. E a mãe pergunta para a Alice: Can you see a notice on the bench, Alice? Pode você ver uma placa sobre o banco, Alice? A notice. O americano geralmente, quando fala rápido, transforma o T num rápido D. Notice. On, cuidado aqui, o som é de O. On the bench, Alice. Yes, I can. Sim, eu posso. E a mãe pergunta: What does the notice say? O que a placa diz? Aqui o auxiliar does, eu usei does e não do, porque the notice é singular, então o auxiliar does colocando o verbo dizer no presente. A Alice responde: I can't read it. Eu não consigo lê-la. E ela pergunta para o Tommy: Can you read the notice, Tommy? Você consegue ler a placa, Tommy? E ele diz: I can read it. Eu consigo lê-la. It says wet paint. Tinta úmida. Vocabulary: bench, grass, mom, notice, paint, rain, say, tired, tree, walk, wet, keep off the grass, pond, run.
Answer these questions. Responda estas perguntas. Sempre que você vir um verbo no início de uma pergunta, você saberá que este verbo é um auxiliar. Você só começa frases interrogativas com verbos auxiliares. Aqui temos o verbo to be, o modal can e o auxiliar do na terceira pessoa, does. Sempre que você faz uma pergunta com determinado verbo auxiliar, você vai responder com o mesmo verbo auxiliar. Veja. Are they with their mother? Eles estão com sua mãe? Yes, they are. Sim, eles estão. Uma pergunta com o modal can. Can they sit on the grass? Eles podem sentar na grama? No, they can't. Não, eles não podem. Uma pergunta com does. Vejam. Does the notice say wet paint? A placa diz tinta úmida? Yes, it does. Sim, diz. Vamos fazer perguntas com or, usando o verbo to be, o modal can e o auxiliar does. Por exemplo, aqui. Are they walking or running? Eles estão caminhando ou correndo? Uma pergunta com can. Can the children see a bench or a pond? As crianças podem ver um banco ou uma lagoa? Uma pergunta com o auxiliar does. Does the notice say wet paint or keep off the grass? A placa diz tinta úmida ou fique fora da grama? Aqui o auxiliar does coloca o verbo no presente. Quando eu uso o verbo to be ou can, eles são auxiliares, eles estão no presente. Quando eu uso o verbo simples, dizer, por exemplo, eu preciso de um auxiliar para colocá-lo no presente. Aqui abaixo, na letra C, vamos ver perguntas com um pronome interrogativo what. Sempre que você quiser fazer uma pergunta com um pronome interrogativo, o que, quando, onde, etc., você vai começar a pergunta, como no português, com esse pronome, depois o verbo auxiliar. Vejam. What are the children's names? Quais são os nomes das crianças? Para falarmos de posse, vejam. Alan's car. Carro de Alan. Sempre então o possuidor primeiro, depois o apóstrofo S e a coisa possuída. Aqui abaixo o possuidor é o garoto. Nome de mais o do. Nome do garoto. Possuidor, apóstrofo S, coisa possuída. Aqui abaixo, os possuidores são as crianças. De. Nomes. Nomes de mais as das crianças. Nomes das crianças. Mais uma pergunta com can. What can Alice see? O que pode Alice ver? E uma pergunta com o auxiliar does, que vai colocar o verbo no presente.
What does the notice say? O que a placa diz? Na letra D, ask these questions. Faça estas perguntas. Vejam. Ask me. Pergunte-me. Pergunte-me se os nomes das crianças são Alice e Tommy. Você pergunta então, começando com o auxiliar. Are the children's names Alice and Tommy? Ask me, pergunte-me, what their names are. What are their names? Mais uma pergunta com o verbo to be. Pergunte-me se eles estão caminhando no parque. Comece com o auxiliar. Are they walking in the park? Mais uma pergunta com o verbo to be. Pergunte-me o que eles estão fazendo. What are they doing? Pergunte-me se a Alice pode ver um banco. Comece com can, o auxiliar. Can Alice see a bench? Uma pergunta com what e can. Pergunte-me o que Alice pode ver. What can Alice see? E aqui abaixo uma pergunta com o auxiliar does. Pergunte-me se a placa diz wet paint. Você vai fazer uma pergunta no presente com a placa que está no singular, portanto, você vai usar o auxiliar does. Does the notice say wet paint? Esse S já está em do, que ficou does. Portanto, você tira o S do verbo na pergunta. Does the notice say wet paint? Uma pergunta com what no presente. What does the notice say?